Iniciada a gravação, vamos aguardar alguns segundos. Bem, bom dia a todos. A partir deste momento, declaro aberta a sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 3 de junho de 2022. Já acessei o EPAT e falta a confirmação dos doutores, Dr. Faisal e doutora Daniela. Doutor Samuel, não está aparecendo para mim aqui a janelinha de confirmação. Deixa eu só... Ainda não? Aconteceu comigo também, eu saí e entrei de novo, doutor. Já deu certo. Vamos lá. Fechei todas as abas e entrei de novo. Então, nós... Vou fazer isso, um minuto. Deu certo. Agora sim. Falta a doutora Daniela. A doutora Daniela confirmou, pelo menos aqui para mim não aparece no EPAT. Será que ela está nos ouvindo? Parece que não, né? Vou mandar no grupo dela. Alô? Oi, tá nos ouvindo? Vocês me ouvem? Eu tô. Você sim. E você nos ouve? Ouço, tá tudo certo. Então, perfeito. Falta só a senhora confirmar o ingresso então. no EPAT. Certo. O doutor Faisal conseguiu. Aí, agora sim. Então, iniciando. Eu acho que tu não estava ouvindo. Temos 2 processos na pauta e a presença de 2 patronos para sustentação oral. O primeiro processo da pauta é o AN 4063776, cujo autuado é Mirassol Comércio Atacadista de Tecidos e Confecções Eireli. É um PRJ de relatoria do Dr. Faisal. Temos a presença do Dr. Luiz Gustavo Zacarias Silva. É isso mesmo, né, doutor? Isso, presidente. Isso, presidente, sim. Perfeito. Então, o Dr. Faisal faz a leitura do relatório do PRJ e aí, na sequência, o senhor começa a sustentação oral, perfeito? Perfeito. Então, pode iniciar. Obrigado, doutor Samuel. Bom dia a todos. Doutor Samuel, depois puder abrir, por favor, a edição de voto. Eu agradeço, mas eu vou fazendo a leitura do relatório, depois devolvo a palavra. Vamos lá. Bom, trata-se de um pedido de retificação de julgado apresentado pelo contribuinte, as folhas 351 a 492, que tem por objeto decisão proferida por esta 8ª Câmara e que teve por relatora a ilustre juíza doutora Rose Sobral, que conheceu e negou o provimento ao recurso ordinário com os seguintes destaques para ementa.
Então, eu reproduzo o requerimento da doutora Rose. Decreto indevido, escrituração de documentos fiscais que não atende condições regulamentares, nulidade da inscrição do emitente em PCN, preliminar afastada, ausência de nulidade alegada, auto lavrado nos termos do artigo 142, mérito infração demonstrada pelo fisco, contra provas e questões de direito insuficientes para elidir trabalho fiscal, recurso ordinário conhecido e não provido. Inconformada com a decisão acima atacada, o contribuinte apresentou ao presidente PRJ em que pede anulação da decisão em comento, apontando o seguinte erro de fato. Aí eu abro aspas. Como se viu, o próprio relator, no caso acima, explicita que a taxa de juros não se confunde com a correção monetária. E é justamente este o fundamento que a recorrente utilizou para a não aplicação da taxa de juros à multa punitiva. Portanto, verifica-se que não foi questionada a legalidade da Lei 13.918 e o fundamento da não aplicação do juros sobre a multa. O fundamento da não aplicação do juros sobre a multa não é a súmula 10 de 2017, mas sim a aplicação ao auto do artigo 85 da Lei 6.347 e não seu artigo 96 pelos motivos acima expostos. Como a ilustre relatora... Desculpa, tem um errinho aqui de digitação. Como a ilustre relatora pautou-se na súmula 10 para repelir a tese da recorrente, sem entrar ao mérito de suas alegações, apenas para entender que estava diante de uma discussão sobre a legalidade ou constitucionalidade e nada falou sobre a questão da aplicação ou não do artigo 85, ao invés do artigo 96, conforme pleiteado pelo recorrente, não houve provimento jurisdicional correto, pois a premissa adotada pela ilustre relatora é equivocada e levou a erros pares, acabando por existir uma decisão nula de pleno direito em evidente cerceamento de defesa da recorrente. Reforça ainda em outro ponto que a manutenção dos juros sobre a multa não são aqueles alegados pela recorrente. Esse é o breve relatório. Eu devolvo a palavra e vou colar o voto aqui no sistema. Doutor, pode iniciar a sustentação, por favor. Ok. Obrigado, senhor presidente. Eu agradeço também ao senhor relator pela leitura do relatório. E já como bem destacado, trata-se de um pedido de retificação de julgado pela falta de enfrentamento da questão que foi ventilada aí no recurso ordinário, julgado em 30 de novembro de 2017, aí na 8ª Câmara, pela doutora Rose Sobral. Como já relatado, a questão foi apreciada de maneira a não considerar o que foi alegado aqui pelo contribuinte e, portanto, esse é o erro que precisa ser corrigido agora por ocasião do presente julgamento. A questão que foi tratada no recurso ordinário, que não foi enfrentada no julgamento, a respeito da inclusão dos juros na base de cálculo da multa. O que foi defendido aqui nesse item 4 do recurso ordinário é que a multa deve ser calculada na forma do artigo 85 pelo valor básico corrigido e não atualizado na forma do artigo 96, que levaria à ideia de que se computaria juros na base de cálculo da multa. Então, é feito todo uma cotejo entre as legislações e os seus dispositivos, a fim de demonstrar a tese que se ventila aqui no recurso ordinário. Ocorre que, por ocasião do julgamento, a doutora Rose equivocadamente entendeu que a discussão se atinha à constitucionalidade e legalidade do cálculo dos juros sobre a multa, e é o que leva a crer dos juros sobre a multa após a confecção do auto de infração. A questão que foi enfrentada aqui é de outra ordem, como disse, é a composição da base de cálculo para a multa. Enfim, então, no curso aqui do recurso ordinário foi feita toda uma explanação a esse respeito, como disse, com o cotejo da legislação, e isso não foi enfrentado. E agora, aqui por ocasião
esse pedido de retificação do julgado, novamente, a gente apresenta essa discussão, né, e, portanto, aguardamos que agora, então, seja enfrentado o tema aí, tal como colocado. Eu acho que é isso, senhor presidente, que eu acho importante destacar, né, e aí fico à disposição se houver necessidade de algum esclarecimento. Obrigado. Obrigado, doutor. Algum esclarecimento ou podemos ir ao voto, doutor Faisal? Então vamos ao voto, doutor Faisal, por favor. Ok, doutor Samuel, obrigado. Eu acabei de lançar o voto aí no sistema, estava fazendo alguns ajustes. Eu vou passar a leitura do voto. Como nós já discutimos aqui em outros casos, né? O PRJ tem uma porta bastante estreita, né? O seu objeto é bastante limitado, né? Não nos cabe aqui reapreciar o caso novamente, salvo se houver eventualmente uma omissão ou um erro de fato que justifique a anulação da decisão anterior. Mas vamos lá. Em si, se aponta o contribuinte em seu pedido suposto erro de fato sobre fundamentos do julgado que manteve a aplicação de juros de mora sobre o valor básico das multas. Desculpem, eu estou com um pouco de tosse. O qual entende não foram devidamente enfrentados por conta das alegações acima apontadas no relatório. Como se sabe, o PRJ tem objeto restrito e apenas cabe em caso de erro de fato que tenha afetado o resultado do julgamento ou ainda em caso de omissão a ser suprida em relação à decisão atacada. Ressalta-se que não cabe ao julgador em sede de pedido de retificação de julgado, julgar novamente o caso ou reapreciar as provas para proferir nova decisão, mas apenas e tão somente identificar o suposto erro ou omissão apontado, sanando, se for o caso, os seus efeitos e reflexos. No presente caso, nota-se que a ilustre relatora, o serviço da relatora, em seu voto, entende que, ponto 55, começa no 54, mas estou citando aqui o 55. Especificamente sobre taxa de juros, de acordo com a jurisprudência firmada por este tribunal, citando-se como exemplo a decisão exarada nos autos no processo, cita aqui um processo, a conclusão foi de que, pela legitimidade da cobrança de juros, quer para imposto, quer para a multa. Inegável que a ilustre juíza relatora fez a análise pormenorizada da tese da recorrente. Desculpa, só corrigindo alguns erros. Tá? E a refutou, com base no precedente da decisão do processo, volto a citar aqui o número do processo, cujo teor examinou exatamente a questão levantada pelo contribuinte, conforme o seguinte destaque para a ementa e fundamentação. Eu trago aqui a ementa desse recurso. No mais, o presente recurso está centrado apenas... Desculpa, eu vou trazer aqui um textinho da ementa e do recurso citado ali. No mais, o presente recurso está centrado apenas na alegação de que os juros incidentes devem estar limitados à taxa Selic e na alegada impossibilidade de atualizar a base de cálculo da multa punitiva, GEIFO. Os paradigmas indicados permitiram o conhecimento dessa matéria por terem sido no mesmo sentido pretendido pela recorrente. Aí volto eu. Portanto, não se ocorre o argumento da recorrente sobre o erro de fato, pois a matéria foi compreendida e debatida, não cabendo a esta Câmara, em sede de PRJ, reapreciar o caso, sendo certo ainda que este tribunal entende que deve incidir a correção prevista na legislação sobre as multas dos autos de infração. Em suma, não entendo que exista omissão ou qualquer erro de fato no acordo, pois inexistem proposições entre si inconciliáveis nas provas analisadas, fundamentos e conclusão. Ao que se denota, o exame do pedido recursal é suficiente para constatar que a recorrente não pretende provocar o esclarecimento de qualquer erro ou omissão, mas tão somente a reapreciação
Vou ajustando aqui. Mas tão somente uma reapreciação do caso concreto, com um novo cotejamento das provas visando modificar o conteúdo do julgado atacado ou anulá-lo para fazer prevalecer a sua tese, o que não cabe em sede de pedido de retificação do julgado. Diante do exposto, aqui que eu fiquei com uma dúvida, porque às vezes a gente discute esse ponto, né? Se cabe conhecer e não dar provimento, ou se nem conhece, no caso, né? Mas eu conheci e neguei provimento ao pedido de retificação de julgado. É assim que voto, o doutor Samuel e demais membros da Câmara, e devolvo a palavra. Vou fazer alguns ajustezinhos no voto e já lanço no sistema novamente. Acho que já está na página permite a alteração do Tá ok. arquivo. Agradeço pela leitura do voto e em discussão. Eu ainda estou dando uma lida no PRJ, mas acompanhei o seu voto, para mim ficou claro. Eu não acho que a doutora Rose, viu, doutor Samuel? Eu não acho que a doutora Rose, ela partiu de premissa equivocada ou que, eventualmente, ela não tenha considerado os argumentos trazidos. É que ela tinha e tem, né, um entendimento já muito consolidado a respeito da incidência ou não desse juro, né? E ela fez referência a um julgado e me parece que ela tratou da questão. Foi o entendimento que eu tive. Presidente, peço a palavra. Analisando aqui a questão, tanto no recurso ordinário, como no PRJ, como no julgamento da doutora Rose, me parece que o posicionamento do doutor Faisal faz sentido, na medida que, no meu entendimento, talvez tenha faltado a ela somente a citação da súmula 13, também já simulada pelo Tite, mas a matéria foi abordada e afastada, e ainda que não assim fosse, a matéria é simulada, né, pela súmula 13. Então eu vou acompanhar o Dr. Faisal nesse sentido também. Perfeito. Obrigado, doutor Ramon. Doutora Daniela e doutor Tiago, fiquem à vontade. Eu acompanho o Dr. Faisal pelo conhecimento e não provimento do apelo, lento a decisão aqui da doutora Rose, realmente quer me parecer que ela aplicou um entendimento diferente, mas não que ela, mas entendimento fundamentado e com concatenação lógica, de modo que não dá para entender que houve que partiu de premissa falsa ou que houve um erro de fato no julgado. A questão aqui é uma questão de direito sobre a aplicação ou não da tese pretendida pelo recorrente. Então, entendo que comportaria que não há como reanalisar essa matéria. Acompanho o voto do doutor Faisal. Perfeito, doutora Daniela. Eu também tenho fico com essa impressão também quando da leitura da decisão, não vejo também esse erro de fato. Doutor Tiago, algum comentário? Podemos encerrar o debate? Sem considerações, presidente. Obrigado. Obrigado. Então, encerrando o debate. Presidente, desculpa, só esclarecendo que a súmula 13, ela veio depois desse julgamento, tá? Ela é de 2018. E, então, na época, não tinha nem como a doutora Rose citá-la, porque ainda... Obrigado, doutor Tiago. Bem destacado aqui. Ótimo. Bem lembrado, Tiago. Desculpa, doutora Rose, já aposentada, nossa colega. Verdade. Então, aguardamos o registro do voto do doutor Faisal. Só fazendo algum ajustezinho aqui. Perfeito. Fino.
Está registrado, doutor Samuel. Obrigado, doutor Faisal. Então, encerrando o debate. Verificando o quórum. Vamos confirmar. Iniciando a votação. Todos votaram por unanimidade conhecer do pedido de retificação de julgado e pelo seu não provimento. Nós temos o voto do Dr. Faisal, relator. Então, Dr. Luiz Gustavo, o PRJ teve o seu conhecimento e seu não provimento, por unanimidade. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Um bom dia. Até logo. Bom dia. Obrigado. Então, encerrando votação e julgamento do PRJ relativo ao AN 4063776, Mirassol Comércio Atacadista de Tecidos e Confecções Eireli. Um pouco lento hoje. Partimos para o próximo processo, é o AN 4128561, autuado é Cabum Comércio Eletrônico S.A., é um recurso ordinário de minha relatoria, e tem pedido de sustentação oral com a presença do Dr. Tiago de Mello Almada Rubro. Eu faço a leitura das acusações, são 4 itens, e aí, na sequência, o Dr. Tiago pode iniciar a sustentação oral. Já vou também disponibilizar meu voto para que todos possam acompanhar. Então, são 4 itens, todos relacionados à mesma causa, que é a declaração de nulidade da eficácia da inscrição estadual de uma determinada fornecedora, da recorrente. Então, o primeiro item é falta de pagamento de ICMS-ST relativo à aquisição de mercadorias. A empresa cuja inscrição estadual teve sua eficácia declarada nula, sob o fundamento de que teria ocorrido a simulação da existência do estabelecimento e do quadro societário da aludida fornecedora. O item 2 é crédito indevido do ICMS relativo à aquisição de mercadorias da mesma empresa. Itens 3 e 4, recebimento de mercadorias acobertadas por documentos fiscais desclassificados, pois emitidos por essa mesma empresa que teve sua inscrição estadual, teve declarada nula a sua eficácia. Então, foi apresentada a defesa, a manifestação fiscal, e, em primeira instância, o AN foi julgado procedente. Então, com a palavra, o doutor Tiago. Pode iniciar, doutor Tiago. Muito obrigado. Bom dia novamente a todos presentes, presidente e relator, que hoje são a mesma pessoa. Em nome de quem saúdo todos aqui presentes. Como auxílio à sustentação oral, eu vou projetar, com a permissão do presidente, uma breve apresentação que tem alguns trechos, algumas imagens que podem ajudar no correto entendimento e enquadramento deste processo. Eu já solicitei aqui, os senhores já conseguem enxergar? Perfeito. Pois bem, vamos lá. Muito bem relator, doutor Samuel. O recorrente trata-se da empresa Cabum, acho que muitos de vocês devem conhecer, empresa que vende essencialmente artigos eletrônicos por meio da internet, tá? Líder mundial, reconhecida, tem diversos prêmios com relação a isso, especialmente com relação à sua integridade, idoneidade, conforme apresentamos isso em defesa, em recurso, tem todos os títulos da empresa lá. E por que isso é importante? Para mostrar que a empresa é auditada, é verificada o tempo todo, por seus fornecedores, por seus clientes e por terceiros. E antes de adentrar efetivamente às acusações e às matérias de defesa, é importantíssimo compreender a forma de que essa empresa compra produtos de seus fornecedores, que é por meio de um leilão eletrônico. Aqui na apresentação,
e na defesa isso está muito bem explicado, mas eu trouxe aqui as telas do sistema. Como que existe essa compra? Faz uma ligação para o fornecedor e manda entregar? Não. Né? Cada fornecedor que deseja, seja ele qual for, vender para o KaBuM, né? Ele se cadastra, apresenta a documentação, tem um registro, tem cadastro, tem tudo mais, recebe um login e uma senha, ele entra no sistema do KaBuM. Aqui é uma tela do sistema indicando que ele pode escolher quais são os produtos que ele quer vender. Ou seja, o KaBuM já coloca aqui todos os produtos que ele pretende adquirir no mercado, quantidade, modelo, e cada fornecedor entra, seleciona o produto e insere seu preço. E isso é feito um leilão, compra o mais barato e efetiva a venda. É simples assim, impessoal, sem qualquer tipo de interação. E isso é importantíssimo para entender a dinâmica de uma empresa de tecnologia comprando produtos e artigos eletrônicos, né? Voltando aqui para a situação de fato, o KaBuM se relacionou com a fornecedora DTEC, que é essa fornecedora que foi quase 2 anos depois declarada inidônea, justamente nesse período de janeiro de 14 a setembro de 2016, foi o período que houve as aquisições efetivas, e isso está provado e confessado pelo fisco, o que salta aos olhos, porque normalmente o fisco coloca em dúvida a existência das operações e com base nisso que faz a autuação. Mas aqui, desde o primeiro momento, isso eu vou falar um pouquinho mais para frente também, há confissão na fiscalização de que as operações efetivamente ocorreram. Se as operações efetivamente ocorreram, por que houve autuação? É a pergunta, a afronta da súmula do STJ, inclusive, que protege, né, o terceiro de boa-fé e prova-se a boa-fé quando prova-se a realização das operações. E isso é fato incontroverso nos autos. Bom, em virtude dessa declaração de inidoneidade, foram lavrados 4 itens que o Dr. Samuel já passou para nós, então eu vou pular essa parte em prol do tempo e da objetividade. E vou agora adentrar as nulidades e as razões de mérito. A primeira nulidade que nós apresentamos aqui para a apreciação dos senhores é uma nulidade da decisão recorrida e não da autuação. E qual é essa nulidade? Novação na fundamentação do auto de infração. E por que isso? O que é defeso em matéria de julgamento, porque equivale a novo lançamento. O órgão julgador não pode inovar nos fundamentos da autuação. Qual foi o fundamento da autuação? A ausência de diligência, embora as operações tenham ocorrido. Isso que foi fundamento do auto de infração. E isso está provado em diversos pontos. Relatório circunstanciado, conforme bem comprovou a interessada, não restaram dúvida de que tais aquisições de fato ocorreram. Manifestação da autoridade autuante lá na frente, analisados documentos juntados e argumentos de defesa, não resta dúvida que as aquisições ocorreram e que não houve conluio. Manifestação, nova manifestação, mesma coisa. Não restaram dúvidas de aquisições de fato ocorreram. Pois bem, é evidente que as operações ocorreram e está incontroverso nesses autos. Mas o que diz a decisão recorrida, decisão de primeira instância? Analisado o conjunto fático probatório dos autos, conclui-se pela não comprovação da efetividade das operações, inadmitindo-se arguição de boa-fé, afastando, portanto, a súmula 509, que o final dela é justamente esse. Né? É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos CMS decorrentes da nota fiscal, posteriormente declarada inidônea, quando demonstrava a veracidade da compra e venda. Ou seja, diante do fato de que a operação é fato incontroverso, está provado nos autos, eu vou mostrar isso também, mas o fisco já entendeu que está provado no processo, e a decisão de primeira instância, verificando nesse erro de lançamento, que não deveria ter sido lançado, procura alterar a motivação para falar que as operações de verdade não estão comprovadas, ou seja, há uma incoerência, uma inovação, né, do fundamento da autuação, claro, na decisão recorrida, motivo pelo qual requer essa nulidade.
Avançando agora, a nulidade da autuação, caso superada essa questão. E é a atuação contra o item 1, porque aí eu chamo a atenção na capitulação utilizada para exigência do ICMS-ST no item 1. Foi utilizado o 2672B do RICMIS. O que ele fala? Não recolhido o imposto pelo sujeito passivo por substituição. 2. Tratando-se de débito não declarado em guia de informação, poderá ser exigido B, aí mediante notificação e tudo mais. A lei fala e permite a cobrança do ICMS-ST para o substituído quando não declarado pelo substituto. No presente caso, há confissão, mais uma vez, de que todos os débitos foram declarados pela empresa DTEC. Ou seja, a capitulação utilizada é a fundamentação legal para o item 1, não condiz com o fato real de autuação praticado. Porque a lei fala de não declarado, e aí imputa a responsabilidade, quando na verdade foi declarado. Ou seja, é antagônico. Então isso é uma nulidade material do item 1. E mais, sabendo-se disso, reconhecendo isso em verdade, a decisão recorrida e a contratações do fisco procure invocar o princípio da razoabilidade para afastar a lei. Veja os trechos que destacamos aqui. Decisão recorrida. Não seria razoável admitir que os débitos declarados por ele não recolhidos, no contexto em que a empresa simulava sua existência, inclusive de seu quadro societário, pudesse limitar a cobrança do imposto devido ao fisco. Razoabilidade, mas a lei não fala isso. Razoabilidade é fundamento para afastar a legalidade? Isso se repete nas contrarrazões do fisco com relação a esse ponto, indicando o objetivo do legislador é que o Estado receba o que lhe foi usurpado e o cobra de quem se presume ter interesse comum, o adquirente da mercadoria. Não faria sentido só poder notificar ao substituído em casos em que o vendedor não declarasse o imposto devido. Pode não fazer sentido, mas é o que fala a lei, é o que dispõe o regulamento do ICMS do Estado de São Paulo. Isso precisa ser respeitado. Então, com isso, fica clara a nulidade material do item 1 do auto de infração. Ultrapassada essa nulidade, invocamos decadência. Por quê? Trata-se de ICMS, né? Evidentemente, apuração mensal do fato gerador, aplicável 150, parágrafo 4º. A notificação do auto de infração foi em 10 de dezembro de 2019. Então, portanto, todos os débitos anteriores a 10 de dezembro de 2014 estão decaídos, uma vez que, evidentemente, como já li para os senhores, não existe fraude, não existe conluio, não existe simulação entre o recorrente e o adquirente DTEC. Trazemos também alguns julgados do TIT nesse sentido. E por cautela, trazemos também a transcrição da súmula 9, né, que afasta o 150, parágrafo 4º, nos casos em que tratam-se de crédito tributário, mas crédito aqui só existe no item 2 da autuação. Então, caso se entenda pela aplicação da súmula 9 nesse caso, ela só é aplicada por item 2 e não para o item 1, 3 e 4. Então, deve ser reconhecida a decadência do período anterior a dezembro de 2014. Por exemplo, ultrapassadas as nulidades todas e a prejudicial de mérito, rapidamente para o mérito, dentro do meu tempo, que é o tema conhecido, boa-fé do terceiro adquirente. Né? Como eu já falei algumas vezes, a súmula 9 ela é muito clara. Demonstrada a veracidade da compra e venda, está comprovada a boa-fé, efeitos de declaração de nulidade são daqui para frente, que ocorreram somente 2 anos após o término da relação comercial entre as empresas. Por si só, isso já seria suficiente, porque as operações foram comprovadas. Isso é fato incontroverso e foi admitido em todas as instâncias pelo fisco do Estado de São Paulo. Mas, por cautela e tranquilos de que as operações evidentemente ocorreram, o recorrente aborda 4 itens para cumprir com esse requisito. 1, comprovação da veracidade das operações, mostrando que houve relação comercial, comprovação dos pagamentos, regularidade da empresa à época das operações,
e que elas, evidentemente, ocorreram antes, né, da declaração de idoneidade, isso é óbvio. Item 1, já falei, seria desnecessário comprovar isso aqui, porque há confissão pela fiscalização. Mas o contribuinte apresentou nos autos milhares de folhas de documentos mostrando toda a sua cadeia de compra e venda. Como eu falei, desde lá do sistema deles, aqui é uma tela do sistema em que mostra o fornecedor da ETEC no sistema como vendedor, dentre outros, já não é fornecedor exclusivo, nunca foi, mostrando que efetivamente ele se candidatou lá para vender, e kits de documentação separados por nota fiscal. Esse que foi o cuidado que mostra a idoneidade da empresa Kabum. Então, resumindo essa quantidade absurda de provas, foi apresentado kits boas-fés por notas fiscais. Ou seja, para cada nota fiscal de entrada, né, de emitida pela fornecedora da ETEC, existem telas dos sistemas que mostram a negociação, a aprovação do pedido de compras pelo sistema, as notas fiscais em si, emitidas pela DETEC, o comprovante de pagamento de cada nota fiscal, o registro de entrada dessas notas fiscais na contabilidade do Kabum, o conhecimento de transporte, e são transportadoras todas reconhecidas nacionalmente, rodonaves e etc. A relação de todas as notas fiscais de saída emitidas pelo Kabum, são 73 mil. Então, tem a relação indicando qual é o somatório, qual é o total de cada bloco. As DANFs por amostragem, que elas não foram juntadas 73 mil, mas elas existem à disposição, caso os senhores tenham interesse, mas por amostragem foram juntadas várias. E o SPED do Kabum, mostrando todo o registro contábil fiscal dessa operação. E aqui eu trago, de forma ilustrativa para os senhores, um exemplo desse. Ó, aqui a aprovação do pedido, aqui fica muito ruim, porque eu ampliei, né, para mostrar na apresentação, mas na defesa isso aqui está bem claro, e nos anexos também. Qual é o pedido de compra? Mais para frente, qual é a nota fiscal emitida relativa a esse pedido de compra pelo fornecedor de ETEC? Transportadora rodonaves. Comprovante de pagamento indicado por boleto, ou seja, isso aqui, no último julgamento, foi questionar, não, isso aqui pode ser alterado. Não, não pode ser alterado. Se tiver dado diferente, escrito aqui da DETEC, é no efetivo pagamento. E tem os extratos bancários juntados no processo. Registro contábil de entrada dessa nota fiscal, o conhecimento de transporte dessa mercadoria, a relação de todas as notas fiscais de saídas com as chaves de venda e tudo mais relacionadas a essa nota fiscal de entrada, exemplos de DANFs dessas notas fiscais de saída, mostrando efetivamente quem são os adquirentes, para onde que vão. E aqui, no segundo item, a comprovação dos pagamentos. Né? A gente juntou notas fiscais e comprovante de pagamento de forma de um kit, a notas fiscais de entrada, comprovante de pagamento junto com o livro de entrada, os extratos bancários mostrando as efetivas saídas desses recursos, né? Da contabilidade, das contas bancárias do recorrente, perdão. Ou seja, operação material ocorreu, registro formal ocorreu, pagamento efetivo ocorreu, comprovado, prova da regularidade no momento das aquisições, que existem no processo, e, antes disso, com o próprio professor Argos, já comentou diversas vezes, ela emitia nota fiscal eletrônica. Emissão de nota fiscal eletrônica já é suficiente para comprovar a regularidade perante o fisco. Já é o indício 1. 2, o próprio fisco afirmou que todas as FDs, todas as transmissões sempre ocorreram pela DETEC, mostrando também sua regularidade fiscal na época. Realidade aparente, né? Confirmada pelo fisco diversas vezes neste processo. Existem nos autos contrato social, cartão CNPJ, estoque, declaração do contador e do proprietário da DETEC, daquele estoque é verdadeiro, folha de pagamento mostrando que a empresa existia, declaração contador contra estoque, balanço patrimonial, inventário, todos da época das autuações, da época da relação comercial à vida, né, efetiva. E também o ato declaratório executivo da Receita Federal, só de 2017, ou seja, posteriormente à finalização da relação comercial e anteriormente à declaração pelo Fisco do Estado de São Paulo, mostrando que no momento, naqueles 2 anos de relação comercial, a fornecedora era ok, tem todos os indícios, tem todos os sistemas, tem todas as declarações,
tudo certo, emitia a nota, entregava seus produtos, transportava seus produtos em grandes transportadoras, nada indicando qualquer irregularidade. Cabum sempre atento a isso, mas nada mostrava, dentro da boa-fé, daquilo que é razoável investigar, mostrava suspeita de qualquer fraude e irregularidade. E, por fim, o quarto requisito, que é evidente que as operações ocorreram antes da declaração e foram 2 anos antes, aproximadamente. Então, materialmente, existe a prova da boa-fé. É inegável isso. Não tem como afirmar que não existe prova de boa-fé da relação comercial. Aí sim, atraindo toda a incidência da súmula, o entendimento do TIT, cancelando integralmente os 4 itens do auto de infração, inclusive o ST. Além de tudo, ultrapassado isso, mesmo não sendo acolhida essa questão, existe uma incompatibilidade entre o item 2 e o 3 e o 4. Porque no item 2, exige-se o crédito, e no item 3 e 4, o pagamento desses mesmos valores. Ou seja, se existe o pagamento valida o crédito. Não dá para exigir as duas coisas. Então, por conta disso, que pedimos a aplicação do princípio da construção nesses casos, porque os itens são incompatíveis entre si. Uma vez exigindo o pagamento, está validado o crédito. E, por fim, já nos últimos 2 minutos aqui da minha sustentação oral, temos o argumento com relação à multa, que as multas aplicadas aqui, especialmente com relação ao item 3 e 4, que as multas são maiores e vinculadas ao valor da operação, ultrapassam 300% o valor do imposto. Foi exigido nesse auto de infração 2.600.000 de imposto ICMS. E a gente está falando de 9.300.000 reais de multa, né? E trazendo toda a decisão e entendimento do STF com relação a multas confiscatórias, limitadas a 20% quando é moratória, e no máximo a 100% do valor do imposto. Então, existe evidentemente um caráter confiscatório nessa multa, pelo que requer a sua redução. E, por fim, comprovado também estão todos os requisitos do 527A do RICMES, teve boa-fé do recorrente, tem todas as certidões negativas, ou seja, todos os requisitos objetivos e também subjetivos estão preenchidos para a aplicação do 527A do RICMES, pela redução também da multa, caso ultrapassado também o entendimento de que não é confiscatório. Pois bem, peço desculpas pela velocidade da fala, mas são muitos itens, são muitos detalhes a serem expostos aos senhores. É um processo bastante longo, são 20.000 páginas quase de documentos. Tentei sintetizar aqui para mostrar e deixar evidente de que, de fato, as operações ocorreram, tudo aquilo que estava ao alcance do recorrente foi feito contemporaneamente às aquisições, foram recebidas as mercadorias, foram vendidas as mercadorias, razão pela qual deve ser cancelado este auto de infração, em virtude da boa-fé do recorrente Cabum. Então, eu agradeço a oportunidade e fico integralmente à disposição dos senhores para qualquer dúvida que se façam da matéria de fato. Muito obrigado. Obrigado, doutor Tiago. Obrigado pela sustentação oral. E algum esclarecimento do patrono ou podemos ir ao voto? Pois bem. Então, como dito, são 4 itens, todos correlacionados com o mesmo fato, né? Que é a questão da inscrição estadual do fornecedor, que teve sua eficácia declarada nula. Então, iniciando meu voto. Ponto nodal da discussão, travada no presente ainda, é avaliar se a boa-fé da recorrente restou ou não comprovada e se tal situação seria suficiente para afastar ou não as acusações formuladas pelo fisco em decorrência do fato de que a empresa remetente das operações realizadas com a recorrente teve a eficácia da inscrição estadual declarada nula, sob o fundamento de que teria ocorrido a simulação da existência do estabelecimento e do quadro societário. O trabalho fiscal adota como premissa o fato de que as operações foram efetivamente realizadas, mas que, em virtude da constatação da situação da fornecedora, tem-se que as mercadorias adquiridas não foram remetidas pela empresa emitente dos documentos fiscais que ofertaram tais operações. Ocorre, todavia, que o julgador de primeira instância, ao proferir a decisão objeto do recurso ordinário, adotou premissa diversa da adotada nas acusações, pois concluiu que a efetividade das operações não restou comprovada. Confira-se. E aí eu trago.
relatório circunstanciado, manifestação fiscal, indicando que não há dúvidas de que as aquisições ocorreram. A própria formulação das acusações, a descrição das acusações, elas partem da premissa de que, de fato, as operações ocorreram no próprio relato. É possível concluir. E aí vem decisão de primeira instância, onde o julgador, no parágrafo 48, expressamente diz, né, e aí abro aspas, conclui-se pela não comprovação da efetividade das operações. Então, aí minha conclusão. Tem-se, portanto, que o julgador de primeira instância inovou na fundamentação e motivação da lavratura do AIM, alterando o critério jurídico adotado na autuação, o que não é permitido pela legislação, haja vista a regra prevista no 146 do CTN, constituindo vício insanável por violação ao disposto no artigo 12 do Código de Defesa do Contribuinte. É evidente, pois, o vício presente na referida decisão. Com efeito, entendo que não há possibilidade de prosseguir com o julgamento do mérito. Portanto, conheço do recurso ordinário para dar-lhe provimento, a fim de declarar nula a decisão de primeira instância, para que outra seja proferida em seu lugar, a qual deverá enfrentar as questões inerentes ao Instituto da Boa-Fé e demais discussões postas pelas partes, mas tudo isso levando-se em consideração o contexto fático adotado quando da formulação das acusações no aludido AIM, que aponta para a ocorrência das operações. Então, assim, eu entendo que não é tão somente uma menção, as operações não restaram configuradas, né? As operações não restaram configuradas. Eu entendo que, a partir do momento que se faz essa conclusão, parte de um conjunto fático totalmente distinto daquele que foi considerado quando da formulação ou lavratura do AIM. Entendo que tem, sim, uma divergência aqui e que, portanto, outra decisão precisa ser proferida, enfrentando se houve ou não boa-fé, enfrentando as outras questões trazidas pelas partes, mas no contexto seguinte, as operações ocorreram. Eu não estou discutindo o que não ocorreu, porque é premissa do FR autuante, de que elas ocorreram. Então, é como voto. E fico à disposição. Ok. Doutor Tiago, esses memoriais que o doutor apresentou na sustentação oral não estão no processo, né? Eu dei uma olhadinha aqui, não tem memoriais, né? Essa apresentação não são memoriais, então não foram juntados, é isso? Isso, apresentação para sustentação oral. Mas eu posso juntar bem. também se... Não, eu entendi o posicionamento do doutor Samuel e vou acompanhá-lo. Acho que, de fato, se o julgamento de primeira instância a partir de uma premissa de que a boa-fé não foi comprovada, né, de que as operações não teriam ocorrido, aí, de fato, gera um problema para a sequência do processo, ao meu ver, também. Então, eu vou acompanhar o doutor Samuel. Mas só fiquei com a dúvida porque eu olhei aqui e não tinha visto, então achei que eram memoriais, mas é apresentação só para sustentação oral. Isso, mas todas as imagens e argumentos estão no recurso. Tá? Isso, eu extraí as imagens do recurso. O recurso ele é bem ilustrativo, assim, contém todas essas figuras. Isso, correto. Não cheguei a abrir. Presidente, posso me manifestar? Claro, claro. Eu entendo que essas duas frases aqui sublinhadas, elas não são opostas umas às outras, né? Essa questão é uma questão que comumente aparece aí nos processos que envolvem remetentes inidôneos, né? O que o fiscal diz é que as aquisições ocorreram, ou seja, a autuada comprou de alguém, né? Mas não necessariamente da empresa. Não, isso não significa. Comprou de alguém, não significa que as mercadorias foram remetidas pela empresa DTEC, né? E o que a decisão de primeira instância. Mas ele fala, as aquisições de fato ocorreram, né? A Kabum comprou, é isso que ele está dizendo, né? E o que o julgador de primeira instância diz é a não comprovação da efetividade das operações. Ou seja, ela está parafraseando aquilo que diz a súmula 509 do STJ,
que o requisito da súmula 509 é a comprovação da efetividade das operações, né? A julgadora está se valendo dessa frase da súmula 509 do STJ, né? E dizendo, não foram cumpridos os requisitos da boa-fé, né? É isso que ela está dizendo, né? Embora tenha adquirido de alguém, né? Mas não há a comprovação dos requisitos da boa-fé, da efetividade das operações. Ela não está negando que a autuada não tenha comprado de ninguém, que foram operações falsas, né? Operações, um crédito diante de uma nota que não se referiu a mercadoria nenhuma. Não é isso que a decisão recorrida está dizendo, né? Ela simplesmente está falando, olha, os requisitos da súmula 509, no meu entender, não foram cumpridos. Então, particularmente, eu não vejo, assim, isso é uma questão comum nos processos de inidôneo, né? E, particularmente, eu não vejo essa nulidade. Só queria trazer esse tema aqui à luz, tá bom? Eu discordo Obrigado. dois pontos, doutor Tiago. Na sua fala, com todo respeito, claro, a gente aqui está na dialética, né? Não é nada pessoal. Uma é a questão de que o autor do feito, ele é incisivo. Ele fala mais de uma vez e esclarece que as operações efetivamente ocorreram. Claro que fica-se a dúvida se partiram daquele remetente ou não, né? Mas ele fala, eu não tenho dúvida que a operação aconteceu, houve aquisição. Isso é uma coisa. Bem diferente do que a gente vê em outros casos, ou os casos que normalmente aparecem para a gente envolvendo o fornecedor inidôneo. E o outro ponto é que, justamente na decisão de primeira instância, o julgador, quando vai falar da súmula 519, ele fala que a operação não ocorreu, expressamente também. Então, não é de forma indelével, ou houve uma confusão aqui na utilização das palavras. Eu entendo que ele partiu desse pressuposto mesmo. Falou, olha, as operações não restaram comprovadas. E aí ele não cita, então, se, olha, não restaram comprovadas porque tem algum tipo de defeito nesse ponto, em algum elemento. Ele fala que as operações não restaram comprovadas. Eu entendo até que ele poderia estar se referindo, justamente porque depois ele fala do frete, ele fala de provas de pagamento, mas o fato dele adotar aqui como uma premissa, entendo que totalmente distinta do contexto fático do que foi considerado para fins de autuação. E aí, por isso que eu faço até esse destaque no final de como deve ser feita a próxima decisão. Eu não estou enfrentando aqui, não estou fazendo nenhum julgamento também quanto à boa-fé, se existiu ou não, mas eu entendo que ela tem que ser avaliada e trazida para os autos no contexto fático que foi considerado pela autuação, que é de que as operações ocorreram. A gente não sabe como, mas elas ocorreram, porque ela está com essa premissa. Então, por isso que eu entendi que, neste caso, há esse vício. Concordo com o senhor que, em várias outras situações, é muito comum vir essas palavras, essas frases, essas conclusões, mas é que, como nos itens de acusação está muito claro isso, e nas manifestações fiscais expressamente, eu entendi também que ali, o julgador de primeira instância, ele partiu dessa premissa, que não reflete os autos, e expressamente, ele foi categórico. Então, por isso que eu entendi que tem um problema a decisão. Mas, claro, respeito o seu posicionamento. Doutora Daniela. Você está no mudo. Bom dia. Bom, primeiramente, desculpe, hoje está mais confuso aqui do que o habitual. Doutor Samuel, eu havia pedido a palavra, não é? Porque justamente o meu raciocínio, na mesma linha da argumentação apresentada pelo doutor Tiago, eu entendo que já desde a autuação, o fiscal deixa consignado que é um suposto emitente de documentos fiscais, então ele reconhece que houve uma entrada de mercadorias no estabelecimento adquirente, né, no estabelecimento do autuado, porém, de origem não comprovada. E aí, olhando para essa decisão monocrática, eu verifico que já ali mesmo, no curso da decisão, entendo que o que ele entendeu é que houve operações, porém,
não com aquele suposto fornecedor, né? Até na própria ementa do julgado, em folhas 17.174, vemos que ele afirma, né? Não evidenciada, abre aspas, não evidenciada a autuação diligente do destinatário, identificamos comprovantes de pagamento cujo beneficiário não é o emitente constante nos documentos fiscais, não comprovada a efetividade das operações com o suposto emitente, ou seja, ele não está negando a existência das operações, ele apenas entende que elas não se realizaram com o suposto emitente. Então, entendo que a matéria é complexa. Para análise mais detida desse caso, sobre essa eventual nulidade, num primeiro olhar, eu entendi que ele fez uma análise das provas e que ele concluiu que as operações não foram com o emitente, o que, então, não seria uma nulidade. No entanto, eu gostaria de retirar o processo em vista, doutor Samuel, caso o doutor me permita, para uma análise mais detida, se não há eventual posição contraditória dentro do voto, o que aí seria uma outra questão, já que percebo que o doutor Samuel fez uma outra leitura dessa decisão, talvez implique uma contradição dentro do voto, dentro da própria decisão, e aí seria um motivo para nulidade diferente. Porque, num primeiro momento, entendo que o doutor Samuel está entendendo que houve mudança de critério jurídico, não é? Inovação, exato. Isso, houve uma mudança de critério jurídico e, num primeiro olhar, entendo que não houve. Então, E muda completamente, né, doutora Daniela, assim, a meu ver, a análise. Sim, porque se esse for... Uma coisa é eu considerar que as operações de fato ocorreram, e aí a gente vai discutir como elas ocorreram. Isso, se as provas são adequadas ou não, é outra questão. Elas não ocorreram. Então, é outra questão. Mas, olhando o voto, claro, Tranquilo. É um voto longo, né? Uma decisão extensa, decisão monocrática, o processo muito detalhada. O processo é muito complexo. Exato, um processo complexo, o contribuinte tem uma operação própria. Então, eu gostaria de pedir vista, doutor Samuel, mas parabéns pelo voto, parabéns também ao patrono pela sustentação oral e pela apresentação muito bem elaborada, doutor Tiago. E gostaria de pedir que, caso... eu achei a sua explicação, a sua apresentação muito, muito adequada, muito concisa com relação à matéria de fato. Se o doutor entender por oportuno subir como petição aos autos, acredito que possa ser até uma colaboração aqui na análise da matéria, agradeceria. É por isso que eu perguntei. Sim, eu subo isso, hoje... o doutor Faisal questionou também, não é? Eu acredito que seria interessante se o doutor puder promover a juntada. Com petição, o senhor pode juntar a qualquer tempo aos autos. Então, se o doutor puder promover a juntada com brevidade, para que acrescente a essa nossa análise agora, eu agradeceria. E, bom, senhores, é isso, doutor Samuel, eu gostaria de pedir vista para analisar esses pontos. Fico aguardando aqui seu pedido. Pronto, vou. O doutor Ramon que não está habilitado ainda. Tá. O doutor Ramon queria falar alguma coisa? Obrigado, presidente. Primeiro, parabenizar o doutor Tiago, representante fiscal, pelos apontamentos. De fato, analisando aqui o relato circunstanciado, embora ele cite alguns documentos efetivamente relativos ao contribuinte, me parece que a conclusão é dúbia mesmo, né? Não se fala se efetivamente ele está relacionando ao contribuinte ou algum outro remetente da mercadoria. Então, muito bem posicionado, a doutora Daniela vai pedir vista, vai analisar essa questão. Parabenizar o doutor Samuel também pelo voto. Essa interpretação é bastante cabível. A princípio, antes da apresentação, durante a apresentação do doutor Tiago, advogado da parte, também tive essa impressão. Porém, eu enxergo alguns outros problemas aí, não quero entrar no mérito, a doutora Daniela provavelmente vai analisar com bastante acuidade todos os itens aí, principalmente a questão do 267, que me parece aí problemático nesse processo especificamente, mas de fato o contribuinte confessa que não tomou as cautelas do 22, né, no sentido de consultar a regularidade fiscal, na medida em que não há um contato pessoal com aquelas pessoas que participam daquela licitação, daquele pregão, né, eletrônico, né, que poderia ter evitado toda essa situação. Mas, por outro lado, também demonstra cautela e um compliance bastante eficiente, no sentido de apresentar toda a documentação, aí, uma provável, suposta apresentação de boa-fé,
comprovação de boa-fé exclusivamente na questão do crédito, porque, no meu entendimento, é o único que merece essa argumentação, na medida em que está fundamentado num direito constitucional, não cumulatividade, não se aplicaria na questão do recebimento de mercadoria, no meu sentido. Então, eu não vou pedir vista, vou deixar a doutora Daniela analisar, né, embora eu acho que a gente já poderia até já ter julgado esse mérito hoje, mas talvez caba anulação também da decisão. Então, é isso, presidente. Obrigado pela palavra, parabéns, doutor Tiago, parabéns, doutor Samuel, pelo voto, doutor Tiago, pelo posicionamento. Obrigado. Acho que o doutor Tiago, advogado, caiu, se eu não me engano. Tá congelado, né? Ah, sim, está congelado, não é? É. Mas acredito que ele compreendeu que o processo vai sair em vista. Não será decidido hoje. Eu já registrei meu voto, doutora Adriana. Consegui pedir a vista, doutor Samuel, solicitei. Está concedido. Então, encerrando o julgamento do AIN 41.28.561, Cabum Comércio Eletrônico S.A., o processo sai em vista para a doutora Daniela. Então, julgamento encerrado. Doutor Tiago, o doutor Samuel acabou de encerrar o julgamento aqui, saindo em vista. Desculpa. Desculpe, gente. Caiu a internet aqui, eu estou tentando reconectar com o celular, com tudo. Saiu em vista, então, foi isso? Perfeito. Com a doutora Daniela. Perfeito, muito obrigado. Na sequência aqui eu vou fazer a juntada da apresentação nos autos. Agradeço imensamente a oportunidade e estarei presente no próximo julgamento para a nossa continuidade. Perfeito. Muitíssimo obrigado. Ok, doutor Tiago, bom dia. Bom dia. Bom dia. Tchau. Bom dia, até logo. Então, a partir deste momento, declaro encerrada a sessão de julgamento da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 3 de junho de 2022. Pedindo para o senhor Oswaldo encerrar a gravação, por favor.